1 de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 27. Bem-vindo vocês aí do YouTube, Pérola da Graça. É um assunto já conhecido entre nós, aqui da igreja que se reúne aqui, mas muitos irmãos têm me pedido o esclarecimento acerca desse assunto. Olha lá o que disse o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Olha lá. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O tema desta Pérola da Graça é: Igreja somos nós. Você já ouviu e já viu com certeza esta frase em muitos lugares: a igreja somos nós. É uma frase verídica e verdadeira, só que ela não está no singular. As pessoas usam esta frase assim: a igreja somos nós, mas ela não está no singular, ela está no plural. Então, para a igreja, você falar a igreja somos nós, tem que ter mais de um, porque não existe a igreja do eu sozinho. E com base em que eu afirmo isto? Com base no que está escrito. Ora, vós sois, quer dizer quantos? Mais de um. Ele não está dizendo você é o corpo de Cristo. E entenda-se que corpo de Cristo aqui é quem? A igreja, não é o pedaço de pão. Então, quando ele disse vós sois, ele não está dizendo você é. Vós sois quer dizer vós, reunidos, juntos, vocês são igreja. Vocês são o corpo de Cristo. Ah, é? E eu sozinho? Sozinho, ou seja, individualmente, você é um membro do corpo. Uau, eu não tinha pensado nisto. Então, quando eu digo para alguém, eu sou a igreja de Cristo, eu não estou correto? Não. Quando você diz nós somos, significa que está você e mais um. Agora, quando eu disse eu sou a igreja, eu estou dizendo que a igreja é feita de um membro só. Então, eu sozinho sou o membro da igreja, que não é a parede, que não é o templo lá em Jerusalém mais, que já caiu. Por exemplo, este corpo aqui, ele é feito de um membro só? Não. Este corpo, para ser corpo, ele tem vários membros. Se eu tiro este braço, deixo lá na Barra da Tijuca e venho para cá, o meu braço sozinho lá é corpo? Ele é um membro, sozinho lá na Barra da Tijuca. E o meu corpo sem aquele braço lá é corpo? É defeituoso. Então, o senhor pode me explicar então, eu sozinho não sou igreja? Não, sozinho você é membro. Está claro ou não está claro? Ora, eu sozinho sou o quê? Você sozinho é o membro do corpo. E sozinho também você é o templo de Deus. Você é a habitação do Altíssimo. Deus habita em você, tu és a morada de Deus. O templo é uma coisa, é a morada de Deus, e a igreja é outra coisa.
A igreja é a junção de vidas, aonde o cabeça, que é Cristo, está sobre ela. É diferente. E é por isso que Paulo explicou em 1 Coríntios 12, versículo de número 12, o contexto desta palavra. Olha lá o que diz. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Ele faz uma analogia do corpo humano com a igreja de Cristo. Assim como o corpo humano tem muitos membros, e todos esses membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também, disse o apóstolo Paulo, é com respeito a Cristo. Versículo de número 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Nós não fomos batizados nas águas, isso foi antes da cruz. Depois da cruz nós fomos batizados em um só Espírito. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aquele corpo lá de Cristo nos batizou naquela cruz. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós, todos, foi dado beber de um só Espírito. Depois ele diz no versículo 14: porque também o corpo... Oi? O corpo ali é quem? O corpo que Paulo se refere ali é quem? Não é a igreja? Então, no lugar de corpo, vamos entrar na mente de Paulo, que ele está fazendo uma analogia do corpo como igreja, porque também o corpo, a igreja, não é um só membro, mas a igreja são muitos membros. Eu sozinho posso dizer que eu sou a igreja, de acordo com a revelação desta palavra? Quando é que eu me torno igreja? Quando nós estamos juntos e reunidos. E agora? E agora? Eu preciso de você e você de mim. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. E agora? E agora? Que eu como membro do corpo e você como membro do corpo, eu não exerço autoridade sobre você. E eu continuo a analogia de Paulo. A minha mão manda no meu joelho? O meu joelho manda no meu ombro? Não. As coordenadas para o meu corpo vêm de onde? Da cabeça. E quem é o cabeça neste corpo? É Cristo. Então quem manda no corpo é Cristo. Quem dá as coordenadas é Cristo. E nós somos membros do seu corpo. Então disse Paulo, porque também o corpo não é um só membro. A igreja, para ser igreja, tem que ser muitos membros. Então eu, esta noite, estou reunido com a igreja de Cristo. Alguns estão aqui, os outros pela internet. Lá no YouTube, mesmo não estando presente, neste momento, todos estão reunidos em torno do cabeça que é Cristo. A pergunta que não me deixe calar é a seguinte: quem aqui e pela internet se sente membro do corpo de Cristo, diga Abba Pai. Pode você dar um soco no meu braço? Ué, o membro do corpo não agride o outro. Ora, se eu sou membro do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, quem me ouve pela internet é membro do corpo de Cristo, pode um membro do corpo de Cristo atacar o outro membro? Você algum dia já andou na rua, estava indo muito bem e daqui a pouco a tua mão, pum! O que é isso, irmão? Que é isso que? Eu não gostei de você, dei um soco no teu olho. Você já viu isso? Ora, meu irmão, se nós somos membros do corpo de Cristo, você é membro, eu sou membro também, como é que eu, como membro de Cristo, vou atacar você? Vou ferir você?
Ora, eu sou membro do corpo de Cristo. Vem uma pedrada na direção da minha cabeça. O que é que a minha mão faz imediatamente? Ora, se somos membros do corpo de Cristo, eu acredito que é porque você disse uia. Ora, se alguém então vinha atacar um membro do corpo de Cristo, você imediatamente vai defender. Não é isso que a tua perna faz quando vê que você vai cair num buraco? Ela não solta? Quando cai um cisco, não fecha o olho? Ou quando vem uma pedrada, bota o antebraço? Ou empurra com a perna? E luta uma coisa? É assim quem é corpo de Cristo. Os membros do corpo não podem se degradar. Os membros do corpo estão aqui orientados pelo cabeça para a autodefesa dos seus membros. Qualquer ataque de uma ameaça fora desse corpo, os membros estão juntos para defendê-lo. Então eu não posso acreditar que uma pessoa que me diz que é membro da igreja de Cristo está atacando você que é membro também. Tem alguma coisa estranha? Correto? De acordo com esta palavra, esse pensamento aqui é coerente. Depois Paulo diz no versículo de número 15: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, Paulo disse, nem por isso você deixa de ser do corpo. Depois Paulo diz mais no versículo 16: se o ouvido disser, porque não sou olho ou não sou do corpo, nem por isso você deixa de ser do corpo. Porque alguém pode dizer, não é porque eu não canto, porque eu não prego, porque tem esses ciúmes, essas picuinhas, essas obras da carne, né? Meu irmão, não importa qual é a tua função, o corpo só é corpo se você estiver dentro. Não é porque a mão não é pé que ela não pode participar ou não é do corpo. Todos os membros do corpo têm importância. Ah, e repito, e nenhum tem autoridade sobre o outro. Os membros do corpo não exercem autoridade sobre os outros membros. A minha mão não manda no meu pé, o meu pé não manda no meu joelho não manda no meu tórax. Quem manda neste corpo é o cabeça, e o cabeça é Cristo. Depois ele diz no versículo de número 17: se todo o corpo fosse olho, um membro só, onde estaria então o ouvido? Aí você diz para a pessoa diz assim, eu sou a igreja. É você sozinho? Então você é todos os membros? Não, abençoado. Você sozinho é membro do corpo. Possa ser que você seja a orelha, sem cera, que ninguém aqui aguenta, né, meu? Meu amado, não existe a igreja de um membro só. A igreja são vidas, são vários membros numa junção de formar o corpo místico de Cristo. Ele diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde estaria então o olfato? Se você sozinho é o ouvido, ué, e quem é a boca? Não tem, sou eu sozinho, eu sou o ouvido. Mas não tem nenhuma mão para limpar aí o cotonete? Não tem. Deus fez isso, amado, para que a gente dependesse um dos outros. E sabe o que entristece o coração do Pai? É quando ele vê esta mão presa a este corpo, golpeando o próprio peito. Eu sou membro do corpo de Cristo com você, eu não posso empurrar faca em você, meu amado. Você é membro do corpo de Cristo comigo, você não pode me dar uma banda, meu amado. Está vendo que vamos cair junto? Se eu cair, você cai também, meu amado. Se você pela internet aí tossir, eu também vou passar mal, meu amado. Sabe por quê? Porque tu és a boca, eu sou o pulmão, estamos juntinhos nisso.
Se a gente se degradar, veja se pelo menos a gente não se devora, foi o que Paulo disse aos Gálatas. Nós estamos nessa terra aqui, meu irmão, como igreja de Cristo, para exalar o bom perfume de Cristo, não para se degradar, empurrar a faca, traição, bater e puxar. O que é isso? Isso é igreja ou o que é isso aqui? É o reino dividido? É minha função como membro da igreja proteger você até o fim da minha vida. Falar mal de você, está falando mal de mim, meu irmão. Ou não somos membros do mesmo corpo? Ora, se o meu pé aqui corta aqui, todo o corpo padece. Quando eu fico com febre, estraga tudo. Assim com respeito a Cristo. Depois ele diz no versículo 18: mas Deus, quem? Deus dispôs os membros, colocando cada um deles fora do corpo. Então, quem está fora do corpo, não pertence a ele, abençoado. Eu estou nesse corpo místico. Quem está, diga amém. Amém. Não vai me dar banda. Não vai me empurrar uma faca. Não vai querer o meu mal. Estamos juntinhos, abençoado. Foi Deus que me colocou nesse corpo. Eu não pedi nada, nem você. No time de Deus, ele foi traindo, foi buscando um daqui, outro de lá, outro de lá, outro daqui, outro daqui. Quando ele olha lá em cima, ele vê um corpo só. Uns estão aqui, outros pela internet, outros na Espanha, no Canadá. Não importa, somos a igreja de Cristo ao redor do mundo. Um só corpo, uma só igreja. E nós, a igreja da graça, temos que mostrar para o sistema que nós não estamos divididos. Os nossos corpos não estão esquartejados, eles estão unidos, presos, radicados no cabeça que é Cristo. Nós não estamos aqui formando uma facção. Nós não estamos aqui formando regras, placas, dividindo. O sistema é que dividiu. Nós estamos unidos no mesmo propósito de anunciar o evangelho da graça. E depois ele diz no versículo de número 19: se todos, porém, fosse um só membro, onde então estaria o corpo? Ui, mas Paulo pegou pesado com certas pessoas aí, hein? O Paulo coisou, hein? Porque não tem para onde correr, meu amado. Está escrito claro, mais claro que a luz do dia. Mais claro que um copo de café com leite, meu amado, isso aí. Se todos fossem, porém fosse um só membro, eu sou a igreja. Ui, você é a igreja? Mas se você sozinho é a igreja, onde está o corpo? Depois ele diz no versículo 20: o certo, Geraldo, que se você descobriu esse versículo aí, você coisou a gente, hein? Alô, abençoado, que fique claro, tá? O certo é que há muitos membros, mas corpo é um só. Esse é que é o certo. Você é membro, 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 você é membro. Neste momento, estamos todos reunidos sobre esta palavra do cabeça. E todos nós reunidos no cabeça, formamos o corpo dele. Quando eu vou para minha casa, eu sou o membro. Quando você vai, você é membro. Quando você volta, você é membro. E quando nos reunimos, não importa, estamos reunidos. Nesse momento, somos a igreja de Cristo. Vários membros reunidos sobre o cabeça. Depois ele diz no versículo de número 21: não podem os olhos dizer à mão, ela ou não precisamos de ti. Ô meu irmão, vamos ouvir uma palavra aqui. Não quero, eu sou a igreja, eu não preciso me reunir com você.
Espera aí. Vamos entender. Você é a mão, eu sou o pé. De acordo com o Evangelho da Graça, você não pode dizer que não precisa de mim, meu irmão. Então, que graça é essa que se prega? Que um membro não precisa do outro. Isso não é graça. Isso é facção. Isso é mutilar o corpo de Cristo. É eu cortar você aqui fora, eu pegar a faca aqui, cortar o André. Sai, André, eu não preciso de você. Você não presta, você é isso, você é aquilo. Olha a tua mão aí, toda cheia de mel, de abelhas, abelhinhas. Eu não preciso de você. Meu amado, ouça o que diz o Espírito da Graça. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Agora olha a revelação. Nem ainda a cabeça aos... Quem é a cabeça? Olha, nem Cristo pode dizer, pé, eu não preciso de você. Nem Cristo, que é o cabeça, pode dispensar você. E aquele que é a mão dizendo que não precisa. Que maldade a vossa. Se Cristo, que é o cabeça, diz que não pode te rejeitar, como uma pessoa que é a orelha quer respeitar o outro que é narigudo? Amados, eu tenho visto no cenário uma graça totalmente fora do Evangelho. Eu tenho visto grupos radicais com incitação ao ódio aos seus próprios membros. Eu tenho visto uma graça sem graça mutilando a igreja de Cristo. Com ódio, sem pregação do Evangelho, sem instrução, sem submissão ao cabeça, sem misericórdia, de ataque. Isto não é Evangelho. Evangelho é respeito aos da graça e exposição da verdade aos do sistema, para que eles saiam do engano e entrem neste corpo saudável, tragos pelo cabeça que é Cristo. Como que o sistema vai sair de onde estão e olhando para nós, o povo da graça de Deus, neste palco, neste cabo de guerra, de briga, de ataques? Este não é o Evangelho da Graça. Nós somos o membro de Cristo. A igreja da graça, autêntica e genuína, não é feita de um membro só. Não existe uma igreja de um membro só. Pregou Paulo e prego eu. A igreja da graça é muitos membros. Nem ainda a cabeça aos pés não preciso de ti. Já estamos em cima do horário, mas eu quero ler Romanos capítulo 12, versículo de número 3 ao 8. Olha aí. Olha aí. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, sempre no plural, quando se relaciona à igreja, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Porque assim, como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Parou. Assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. 5. Assim também nós. Paulo se refere à igreja, quanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros. Meu amado, posso dizer uma coisa? Eu estou pregando agora para quase 30, 50, quase 100 mil pessoas. Eu não acredito que você que me ouve é membro do corpo comigo e está armando cilada para mim. Está vendo que vai cair nós dois?
Eu não acredito que você que diz que está em graça é membro do corpo de Cristo, está querendo furar o olho do seu irmão, perseguindo o seu irmão. Ora, se você está fazendo isso, eu entendo que você não está nesse corpo, porque quem está nesse corpo não quer me ofender, meu braço não quer me derrubar, a minha perna não quer me dar uma banda. Como pode ser isso? O membro do corpo, meu amado, não ataca o próprio membro. Ou das duas, uma. Ou você não faz parte desse membro, ou então tu tá maluco, tá doidão, é o bonecão do posto. Meu amado, leia. Assim também nós, conquanto muito, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. A igreja sou eu, ou a igreja somos nós? Por que eu vou te meter a faca? Por que eu vou falar mal de você? Se a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Que igreja é essa que está se formando no cenário brasileiro? Que igreja é essa que está se formando no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Instagrado, no Aipim? Ô meu amado, o sistema quando olhar para nós, tem que ver um povo que se ama e que se respeita. Para cima deles, não é por cima da igreja da graça. Depois Paulo diz no versículo de número 6, tendo, porém, diferente dons segundo a graça. Olha a igreja, hein? Diz que a igreja da graça tem diferentes dons. Respeite o meu, eu respeito o teu. E a igreja vai crescer. Depois Paulo diz, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Depois Paulo diz no versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece-o no fazê-lo. Ó, quantas coisas tem a igreja da graça para fazer. Eu preocupado em te perseguir. Depois Paulo diz no versículo 8, ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui... Ih, Paulo, não pode contribuir em graça não, Paulo. Espera aí, Paulo. Será que você não errou não, Paulo, quando você falou que esta junção da igreja, esses diferentes dons da igreja, dos membros que se reúnem, será que você errou, Paulo, que a contribuição existe? Existe. E ela tem que ser como? Com dedo em riste? Com ameaça? Ela tem que... Grifa para mim, Miguel, tem demônio ou não? Ela tem que ser com liberalidade. E o que é liberalidade? Eu tive que procurar saber. Liberalidade é a ação daqueles que em seus atos dá o que não tem obrigação e não espera receber nada em troca. Esta é a pessoa que faz parte do membro de Cristo e que contribui com liberalidade. Isto existe? Paulo disse que existe. Depois Paulo diz, o que preside, com diligência, e o que exerce misericórdia, com alegria. Tudo isto, quando a igreja está reunida. E cadê isso? Eu estou vendo uma igreja totalmente fora desse padrão. A partir do Sarapuí, não. A igreja que se reúne no Sarapuí é uma igreja de pessoas ordeiras, tementes a Deus. A igreja que se reúne no YouTube conosco são pessoas ordeiras, tementes a Deus. Aprendemos que não devemos olhar ninguém a segunda carne, mas não parte do cabeça ataques, injúrias, calúnia, defamação e mentira, porque isto não provém da graça de Deus. Isto é uma obra da carne. Depois Paulo diz no versículo de número 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. É o que eu vou fazer com você, membro do corpo junto comigo. Isto precisa ser ensinado para que se desenvolva nesse país uma igreja
que se ama e que se respeita. Não uma facção religiosa de grupos aqui, grupo de WhatsApp, grupo no Facebook, para atacar o seu irmão, para defamar o seu irmão, porque isto, meu irmão, entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo não se alegra disto. Nós temos que pregar o Evangelho com diferentes dons e alcançar o maior número possível. Se é profecia, seja segundo a sua fé. Se é ministério, exerça. Se é contribuição, faça com liberalidade. Se é para presidir, que faça isso com diligência. Mas em nenhum local Paulo disse para nós nos degradarmos, nós ferirmos, porque nós somos membros um dos outros. Respeito em graça é o que se deve com o membro. A minha mão respeita os meus pés respeitam a minha perna, e assim, como igreja de Cristo, nós vamos cumprindo o propósito de Deus nesta terra. Está aqui o nosso recado, graça e paz à igreja de Cristo.